Salve, galera do YouTube, Isabela! Hoje nós estamos aqui para ver um vídeo de um episódio de Rick and Morty lá do canal do Hamlet, o episódio 4 da 7ª temporada, o episódio do macarrão, que a gente já viu, né? Tem lá no seu canal, o Isa Rosa, você que tá assistindo aqui, quiser ver os melhores momentos, vai estar lá também pra você ver como que foi a nossa reação assistindo esse episódio. Ele é cinema, mas ele é pesado pra caramba, mas ele é muito bonito. Sim. Então, bora dar uma olhadinha aqui, o episódio que marcou a gente, né? Se eu não me engano, é o único episódio até então que a gente assistiu que tem alerta de gatilho no início do episódio, né? É o único. Então, pra vocês terem noção de como é, pra Rick and Morty ter alerta de gatilho no início do episódio. Fala, rapaziada, hoje a gente vai falar de um episódio de Rick and Morty, onde coisas bizarras acontecem. É muito Tem uma bizarro premissa mesmo, cara. extremamente caótica. E já é bom começar avisando que esse episódio brinca com temas que podem ser bem pesados pra algumas pessoas. Eles são bem pesados. Podem dar diversos Totalmente. gatilhos em você que tá assistindo. Então, se você for uma pessoa sensível, eu recomendo que você nem assistir, porque realmente o negócio aqui vai fundo, até porque se não fosse fundo, eu nem estaria fazendo o vídeo. Esse episódio fala muito sobre ética, vida, Você gosta que vá fundo? E agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Rick servindo um monte de espaguete pra toda a família. E todo mundo ama espaguete, quando né? a gente vê que tá todo mundo absurdamente feliz. Essa família nem sempre tá feliz desse jeito. Isso causa um estranhamento logo de cara. E em seguida... Isso acontece, a gente estranha o episódio. A gente fala, nossa, o episódio tá mó feliz, eles estão comendo macarrão. A gente fala, E eles estão unidos, assim, normalmente eles não são unidos, assim, né? Não tem esse sentimento de união entre a família do Rick and Morty. Começa assim, vai já. pegar mais espaguete. E o Morty vai atrás. Daí a gente descobre que todo aquele prato delicioso tá saindo, na verdade, de uma pessoa morta. E isso é bem explícito, é literalmente um torso aberto com espaguete dentro. E aparentemente o melhor espaguete do mundo. E eu não gosto de espaguete, então provavelmente nem é ligar pra isso aí. E quando o Morty vê aquilo, fica completamente maluco e em choque. Ele fica transtornado. Rick, as coisas sempre são complicadas. E se perguntando por que aquilo não podia ser só um simples espaguete. Em seguida, vemos que eles estão sobrevoando sobre um outro planeta, onde os habitantes deles se parecem muito com nós humanos. E agora que vem a bomba. Lembra quando eu falei que esse episódio mexia com coisas pesadas? Então, é porque as pessoas que cometem suicídio nesse planeta viram espaguetes. Literalmente, só as pessoas que cometem suicídio, as que morrem de causas naturais, elas ficam todas por dentro normalmente. O Rick comprova isso pro Morty, levando ele pro necrotério, mostrando o corpo de vítimas de e acidentes e pessoas que cometeram o famoso mandar a si mesmo para o céu. E tem toda uma explicação meio científica que o Rick dá pra isso acontecer com essas pessoas, mas de qualquer forma já não faz sentido nenhum no mundo real, né? Então não tem pra que eu falar aqui. O maninho chega naquele lugar e vê os dois provando e diz que vai chamar a polícia. Logo cara, o Rick... Pior que é assim mesmo, e causa uma estranheza absurda, porque o Rick, ele tá de boaça comendo macarrão, mano. E aí isso te choca mais ainda, sabe? Aquelas máquinas de apagar a memória que tem nos Homens de Preto, mas ele acaba usando ele apaga em si dele mesmo. O que faz o Morty ter que usar a boa e velha tática da pistola. Isso resolve tudo. Essa cena serviu pro episódio nos mostrar que os habitantes daquele planeta não sabem o que é um espaguete. E o Morty fica muito triste de ter esse tempo todo se alimentado pela morte de seres sencientes de outro planeta e pede pro Rick falar o nome de todo mundo que eles comeram, o que é uma ação inútil, tendo em vista que isso só vai aumentar a carga sentimental e talvez aumente até a culpa. A culpa que ele sente, exato. A culpa mesmo? Afinal de contas, essas pessoas se suicidaram. E o que nós, humanos, fazemos é nos alimentarmos de seres que morreram. Porém, temos um código de ética que praticamente a raça inteira da humanidade segue ou deveria seguir, que é de não cometer canibalismo. É aí que entra a pergunta pra você. Você comeria o espaguete que brotou dentro de um ser humano que se suicidou? Essa foi uma das perguntas que eu me fiz quando eu tava vendo esse episódio. E foi uma das coisas principais que me fizeram criar esse roteiro. E pra falar a verdade, de primeira vista, eu não vi tanto problema em comer esse espaguete. Eu acho que seria até natural dos seres humanos em aproveitar algo que tá bom e que já veio pronto. O problema é que seguimos o código de respeitar as vontades do morto. Logo, é antiético comer um morto que não quer ser comido e não deu permissão pra isso. O que torna essa decisão difícil é justamente imaginar que essa pessoa que se tinha uma consciência, uma ciência e uma vida onde criou laços com centenas de outras pessoas. Mas a maioria de nós acaba não se importando muito quando esse alimento vem de um animal em cativeiro, que sofre maus tratos, mas você fica de uma forma cruel, até pros... Você fica fazendo a crítica absurda conforme o episódio vai acontecendo assim, você fica, pô, mano, mas como que eu vou julgar? Tipo assim, eu também, de certa forma, também tô errado aqui, entendeu? Eu também tô comendo uma vida ali que não necessariamente, que não teve poder de escolha. O começo da crítica é esse, né? Só que ele vai mais além disso. Né? Ele vai. O episódio ele é bom porque ele vai afunilando cada vez mais e vai se tornando cada vez mais específico em alguns outros temas, né? Ele vai mais fundo, ele vai mais fundo. Exato. Então, a diferença substancial entre as duas situações é sentir empatia por essa pessoa que se
e vai ser consumida. O episódio continua e a gente vê que o Mori exige um velório de uma pessoa que ele comeu. E falando assim fica até estranho, mas foi isso mesmo. que aconteceu. Nesse velório, nenhum familiar da vítima quer falar sobre a vítima, Aí então o o Mori Mori se fala, intromete e resolve dar uma de sincerão na frente de todo mundo, falando pra geral ali que ele comeu o cara que se matou. Eu só achei errado ninguém saber disso. Ele, Mas meu Deus, ele só era piora. delicioso. Não. Espero que ajude a consertar as coisas. Ajuda pra Claramente cacete, isso né, não meu pegou mano? muito bem. Todo mundo ali ficou com aquele olhar de julgamento bem pesado. Afinal de contas, canibalismo é crime. E por mais que essas pessoas não sejam de fato humanas, elas têm uma aparência bem similar a nós. Pensar que esses seres são alienígenas, mas não humanos, faz a gente pensar que tudo fica um pouco mais suportável, porque eles não são humanos. Logo, não seria considerado canibalismo. E essa é uma das justificativas que a gente pode usar algum dia, caso algum alienígena venha pra cá e a gente resolva comer ele, devorar ele. Nosso cérebro é uma máquina de criar justificativa. sentido. Logo depois disso, eles voltam pra casa e o Mori decide contar pra todo mundo a verdade. Essa é uma das melhores cenas do episódio. Também deveria ser apontado pro Mori que não é legal ser deduzido. Elas eram Ele falou, deliciosas. Continua comigo. Eles não queriam saber, mano. E Exato. todo mundo ali agradece o É Mori Matrix por ter aqui. contado a verdade em certa medida. Mas em Exato, outra eles querem medida, ficar eles dentro também da ficam caverna. irritados, porque gostavam muito do espaguete e não queriam perder aquela experiência. É a famosa frase de que a ignorância é uma bênção. E aqui se encaixa perfeitamente, porque se não soubessem, continuariam felizes por meio dos sentidos e não carregariam essa culpa desnecessária. Isso é algo que acontece na vida de várias pessoas que fazem merdas. Para não viverem recheadas de culpa, elas tentam ignorar o que elas fizeram, fingindo que aquilo nunca existiu. É como a velha máxima de um cara chamado Viktor Frankl. O homem é empurrado por impulsos, mas puxado por valores. E como no episódio, eles são empurrados pela vontade natural de comer um delicioso espaguete de gente morta que lhes dá muito prazer toda semana. Sim. Mas são puxados pelo valor de que é horrível comer gente no geral. E isso é um fator criado culturalmente. Mesmo que eles só desejem satisfazer seus desejos, aquele Sim. valor continua martelando na cabeça deles. É o motivo que, né, nessa vertente da comida em específico, é o nosso amigo, o amigo do Léo vegano, na verdade, falando assim, não, Porque se você ver esse vídeo aqui, você vai se tornar vegano. você já viu o vídeo? Não. Eu também não vi, não vou ver, mano. Esse dilema só faz sentido Senão em eu vou ter casos culpa específicos, também, pô. Porque, na verdade, como disse Albert Einstein, que você deve conhecer, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. E é por isso que eu sempre incentivo vocês a buscarem conhecimento. Ó, Não só na busque filosofia, conhecimento, mas pô. estudando Bilu. diversos assuntos sempre. Sempre compartilhei com vocês nos vídeos meus estudos sobre filosofia, que é algo que me faz bem, tanto que hoje eu transformei isso no meu trabalho, né? Porém, nem sempre eu tive acesso a esse conhecimento, principalmente pela minha rotina que não me permitia ter a liberdade de encaixar um curso presencial nela. Por isso, eu sempre fui mais da Isso aqui é turma jabá. de estudar Tô vendo. online. Por Eu isso tô que eu vendo recomendo pra jabá. vocês a EBAC. Sabia, meu mano Hamlet. Sabia. Aí, ó. Esse aqui eu Vamos- vi de longe vindo. O Mori fez a coisa certa desse ponto de vista moral, mas ele fez a coisa errada do ponto de vista dos instintos que naturalmente empurram as pessoas para fazer coisas que vão contra a moral desenvolvida. Pelo menos nesse caso. A gente já pensou sobre largar tudo e se juntar à metade do país. Não, eu tô Deus, falando, cara, eles não, podem que fazer coisa mais errada. coisas. Essa frase me pegou muito quando o Jerry falou, e foi até impressionante ver um personagem que é considerado burro falando isso. Mas acho que foi proposital justamente por ele ser burro. Também porque as falas dele dão a entender que ele não se incomoda verdadeiramente daquela comida vir de pessoas que se o que ele propôs aqui foi justamente largar toda a ética e moral na qual eles acreditam e ir pro lado que justifica os instintos de maneira desenfreada. Essa justificativa e justificação dos instintos pode acabar dando razão pro fascismo, que usa muito da violência para machucar quem pensa diferente. Esse uso da violência é justificado de maneira quase irracional. Se até a violência é justificada, então o que mais não vai ser? Naquela mesma noite, o Mori é convidado para ir até o planeta das pessoas que viram o espaguete e ele fala diretamente com a presidente de lá. Isso porque durante o discurso do funeral, ele foi gravado e acabou virando uma espécie de celebridade no país. Isso é mostrado ficou famosão de mesmo. maneira implícita no episódio. E pro governo ver se aquilo era Ai, real, o aquilo que ele macarrão, tava falando cara. no vídeo, ele serve um espaguete pro Mori e oferece um cargo de embaixador entre os mundos. Ele fica meio confuso de aceitar aquilo e diz que foi ao funeral por culpa, ao que o carinha responde que ele se sentiu culpado porque não tinha permissão pra comer aquele espaguete daquela pessoa morta. E pra resolver esse probleminha, essas Agora pessoas ele- passam um vídeo do É o espaguete que ele ético. comeu, que veio de uma pessoa que deu permissão pra que ele comesse o espaguete, Só que aí no só caso. piora, Ele cara, diz que só piora aquilo tudo. ajudou a descer melhor. Ou seja, o grande problema pra ele até agora era comer Era o espaguete permissão. sem a permissão da pessoa que se Sim. E aí eu te pergunto uma coisa, se os
antes de morrerem, deixassem um papel assinado falando que permitiriam o consumo de sua carne após a morte, não, você não, comeria? não. Será que a única Cara, coisa sabe o que é muito louco? Isso, a gente viu aquele filme do Milagre dos Andes e acontece um caso parecido com esse, né? Verdade. Eu acho que é o último cara, o último cara que morre no Milagre dos Andes lá. Como é que era o nome dele? Eu esqueci. É até o personagem principal do filme lá que a gente viu. Sim, a gente vê o filme mais o que na morre de perspectiva infecção. dele, né? Isso, ele morre de infecção generalizada lá. Ele deixa um recado falando que a galera podia sim se alimentar dele, da irmã dele, Mas da mãe dele tava lá também, negócio assim, né? Mas tem um que ele vai de comes e bebes porque ele não consegue Era comer, esse, né? é esse. E ele não Não é consegue... por isso. Ele vai porque ele pega uma infecção generalizada quando eles são soterrados pela primeira vez, ele que consegue tirar eles de lá. Verdade. Aí ele corta o braço, o pé, não lembro o que é, e aí ele morre de infecção. Mas e a galera não come. A galera não come. Eu lembro que no filme também aparece algumas pessoas dando dica, falando assim, se você engolir com gelo, você nem sente que você tá comendo isso, né? Porque, assim, pra elas também tinha aquele dilema moral. Só que elas precisavam viver, né? Tanto é que, nessa situação dos Andes, eles tinham discernido ali entre as pessoas que iriam fazer o corte, né? Das carnes, né? E outras pessoas que não iam ver mesmo. E eles mesmos falam que depois de um tempo a questão moral fica de lado, porque você é a sobrevivência falando mais alto. É muito louco isso, como que esses valores realmente são construídos e como que em questão de sobrevivência, eles podem ser facilmente esquecidos, né? Facilmente não, mas eles podem ser superados, né? Eu diria assim. Então é interessante realmente esse dilema. E esse episódio realmente traz esse questionamento. Foda mesmo. O que impede geral de estar sendo canibal agora é simplesmente uma permissão. Bom, eu acredito que talvez, e caso isso fosse possível, acredito que nós teríamos consequências bem semelhantes ao que acontece nesse episódio, mais pra frente. Talvez seja hora de conceder às pessoas o direito de morrer e serem deliciosas. Você já deve ter imaginado o que acontece a seguir, que foi esse governo transformando isso em um mercado intergaláctico. O espaguete que vem dessas pessoas agora são enlatados e vendidos de forma comum. Eles vêm até com um videozinho em holograma pra mostrar quem era aquela pessoa em vida. E nesse exemplo que o episódio nos mostra, o cara era um serial killer com diversos crimes nas costas e o suicídio dele agora tem um sentido, que é pagar pelos seus crimes. Ou seja, além de comercializarem espaguetes de suicídio, eles facilitaram a pena de morte e o direito de eutanásia para as pessoas. Mas perceba como tudo isso foi construído primeiramente em volta de um mercado. A primeira coisa necessária foi a ideia de que... bizarro isso aqui, porque tem um pôster. Isso tem até no nosso vídeo lá depois, né? Não, eu tirei, na verdade, que é muito pesado. Mas tem um pôster, quando eles estão indo visitar o planeta pela primeira vez, depois de eles terem criado esse mercado, eles colocam um pôsterzão falando assim, eles estão mais felizes agora que você se foi. E aí é um casal comendo macarrão, assim, tá ligado? E aí é essa parada lógica do mercado, né? Foda-se a vida ali, né? Me dá o lucro e a gente vai te empurrar, te incentivar. Eles tiram as proteções das pontes, assim, né? E aí o Rick até fala, tiraram a proteção das pontes e usaram o metal que protegia as pontes pra criar é como se fossem uns abatedouros pra você gerar macarrão, assim, embaixo das pontes, tá ligado? Bizarro. Nossa, bizarríssimo. Esse episódio é pesado, né? É por isso que eu falo, esse episódio, no início dele, você acha que vai ser uma crítica, e no final a crítica acaba sendo outra totalmente maior ainda, né? Ele aprofunda muito a crítica mesmo, assim, Sim. muito. É muito bom esse episódio, porque ele traz esse debate e ele escancara, assim, o quanto que essa lógica de buscar lucro, né, transforma as pessoas em objeto, né? E você tá nesse jogo assim, você nem percebe isso, mano. Como que a sua vida é feita de objeto e aí você tem que gerar lucro. Foda-se o resto. E aí esse episódio escancara muito, isso é muito legal mesmo, velho. Teria uma a maneira como ele demanda por critica, esse né? produto. E a partir disso, várias outras políticas foram sendo liberadas e facilitadas. Isso faz a gente pensar em ideias absurdas. Por exemplo, se a carne humana fosse liberada para consumo, talvez fosse facilitado a pena de morte e o direito de e essa carne começaria a circular com mais frequência. É isso, com várias outras políticas isso, facilitadas. Só porque mercados iriam querer lucrar mais em cima disso. Ou seja, quando a morte é lucrativa para alguém, pode ter certeza que alguma política vai estar facilitando essa morte. Como é mostrado também no episódio da Cidadela, que eu também já fiz. E isso acontece. Olha que legal essa crítica, né? Porque realmente, o que é a guerra, né? Se não isso, né? Senão a fomentação de um mercado que promove a morte, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que lucra pra cacete com guerra produzindo armas, né? Os caras fornecem arma pra país que tá em guerra. E o que é isso? Se não, isso aqui, né? Esse episódio você olha e fala, caralho, que bagulho bizarro. Mas isso acontece na prática já, né, mano? Vídeo aqui no canal. E essa é uma crítica à mentalidade.
E a vida nossa valendo menos ainda, justamente, né? Por conta que outras coisas valem muito mais pra essas pessoas que estão no poder, né? É muito louco isso, mano. É doideira. Ao mesmo tempo que a gente pode encarar isso como um argumento a favor do mercado, porque ele facilita a entrada de novas políticas na vida dos seres humanos. A gente continua e o Rick e o Morty voltam pro planeta e vemos que ele tá lá completamente destruído. A desigualdade e a pobreza aumentaram demais, enquanto os anúncios sobre espaguete também aumentaram. Esse anúncio da terapeuta é... Como é que é? Consiga seu diploma de terapeuta gratuito. Tipo, estão formando profissionais de merda pra te fuder psicologicamente. Sério? Meu Deus, eu não lembrava disso. É isso que eu falo quando a gente assiste com a galera. É porque você divide a atenção, né? Porque a gente divide a atenção com o chat, mas eu vou assistir esse episódio em off também. Eu vou o Léo mostrar... tá com memória fresca porque ele revisou o vídeo. Ele revisou o vídeo. Eu vou mostrar... que saiu no nosso canal do YouTube, por isso que ele lembra. Eu vou mostrar o clipe do final e você vai ver o tanto de detalhe que a gente perdeu quando a gente assistiu. Você vai ver que foda que é. É muito emocionante o clipe final. E mais do que isso, começaram a aparecer anúncios desincentivando a procura por saúde mental. Os lugares foram todos adaptados para pessoas fazerem aquilo e a TV estava recheada de reality shows que mexiam com a autoestima e a mentalidade do telespectador. Ou seja, o que estava acontecendo era o governo e as empresas incentivando as pessoas a matar a si mesmas. Nossa, mano, eu sou um assassino. Ah, não, Morty. O que você fez foi muito mais indireto. Olha, realmente o Morty não matou ninguém propriamente, mas ele tem culpa em tudo que tá acontecendo? Eu imagino que sim. É como uma empresa do Uma Vezildo no Lorax. Ele não matou animais diretamente, mas ele tirou as árvores que o sustentavam. A verdadeira questão existe mercado ético? A indústria da carne tem o sofrimento animal e desmatamento para criação de gado. Os vegetais têm agrotóxicos e os minerais que estão no seu computador e celular foram extraídos por meio do trabalho escravo e clandestino. O mundo não é feliz, não é justo. Existem pessoas sendo exploradas pelos governos, empresas, milionários, ricos e também pelos pobres. Tem muita merda acontecendo e a verdade é que é muito difícil de resolver, mas alguém em algum lugar tem que começar a pensar em alguma solução. Então seja você a diferença que você quer ver no mundo. E com isso, os dois vão até o presidente comentar o que tá acontecendo. Ele dá diversas justificativas do porquê aquilo que estava acontecendo era bom, falando que reduziram a dívida interna e ganharam muito dinheiro. E o que acontece é que toda a economia global gira em torno daquele mercado. E se aquele mercado quebrar, mais pessoas vão sofrer com a falta de dinheiro, como se já não houvesse gente sofrendo o suficiente, né? O Morty pede pro Rick encontrar uma solução para aquele problema, perguntando o quanto de ser humano tem que ter em alguém para virar espaguete. E a primeira alternativa que ele cria são os humanos que são criados desde o nascimento com um propósito de vida de se e alimentarem os outros humanos com espaguete. Obviamente, isso não dá certo, talvez pela capacidade de reflexão de saber que esse é um propósito mesquinho demais e muito pouco egoísta. A segunda alternativa foi um ser humano sem lobo frontal, com a capacidade de raciocínio inexistente e sem a percepção de que é um ser vivo. Eu não sei vocês, mas essas alternativas também não mexeram nada bem. Pra mim, é tudo muito antiético. Óbvio, principalmente né? criar uma pessoa sem a capacidade de raciocinar e sem lobo frontal, mas o que me impressiona é que mesmo com essa parte essencial do ser humano faltando, não dá pra falar que ele não é um ser humano. Existe algo ali que é humano. Pode ser até na fisionomia. Mas me parece que o Rick também percebeu que aquilo seria bem cruel da parte dele, e não que ele se importasse, né? Mas o Morty se importa. Então ele criou um torso que parece um frango com uma mão cuja única ação em vida é esperar até colocar a garra em uma pra enfiar em si mesmo. E, meu Deus, quantas palavras feias eu disse num vídeo só. O vídeo é só uma censura, né? O vídeo dele tá igual o episódio do Rick and Morty. Eu tive que revisar esse vídeo 4 vezes pra postar no YouTube, mano. 4 vezes, mano. Cara, é muita coisa. Depois é mais pronto, do que muito vídeo que a gente já postou. Muito. Eu nunca teve nenhum vídeo no canal que eu tive que revisar 4 vezes pra postar. Pois é. Quanto tempo sensível. Não me tire o dinheiro, não me tire a monetização e editor, por favor, censura YouTube. tudo, mano. Essa última solução parece ter sido bem vista, pelo menos por um tempo, quando os protestantes começam a lutar pelo direito dos torsos. Pode-se dizer que existe uma parcela humana nesses torsos, e por isso eles entraram dentro dos direitos humanos, o que deixa a gente com um problemão de que é não infringir os direitos humanos. Afinal de contas, se um humano não for
salvo pelos direitos humanos, quem garante que mais alguém vai ser? Isso tudo quer dizer que nós precisamos de um limite, ou como disse o Kant, um imperativo categórico. A palavra imperativo significa aquilo que é ordem, e categórico significa aquilo que é absoluto. Logo, é uma ordem absoluta e incondicional. Esse imperativo categórico deve ser seguido independente das circunstâncias e também do ambiente. E se os direitos humanos forem um imperativo categórico, então esses torsos não podem ser produzidos por conter uma parcela humana em si. E é bom lembrar que o imperativo categórico é bem resumido pela frase: age apenas de acordo com aquela máxima pela qual você pode ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei meu cérebro universal. expandindo em outras aqui, palavras, Abre faça pra nós, somente mano. o que todo mundo poderia fazer. E eu acho que o principal dilema que eles enfrentam nesse episódio é a sociedade não definir direito o que é um ser humano. E apesar da definição de Aristóteles de que o humano é um animal racional, ainda é até difícil de realmente definir exato. isso. Até porque o cara sem lobo frontal talvez A não gente tivesse também, exato. razão. Mas definitivamente ele era um ser humano. Sim, E a gente considera continua, humano. e além dos grevistas dos direitos dos torsos, a gente também tem os grevistas que querem que o espaguete real, ou seja, das pessoas que se e não o sintético criado em laboratório. Incrível como dos Bizarro, dois né? lados as Sim. pessoas encontram um jeito de reclamar de suas situações. O que acontece é que a fábrica é explodida pelos kamikazes infelizes, sendo que, sinceramente, apesar das brechas éticas que existem em consumir um torso parcialmente humano com o único propósito de se matar, eu achei até uma boa solução. Só que talvez a melhor solução seja de literalmente só cozinhar um espaguete. A Sei lá, Isabela né? fala isso. Só faz Mas macarrão. você fala isso no vídeo, não dá só pra fazer o macarrão? Sim. Mas esse é o melhor do mundo, A né? ideia aqui. É. E pela produção ter parado, os alienígenas de outros planetas começam a descer nesse planeta e começam a aliciar as pessoas de lá acima. O engraçado Bizarra é essa que em cena. vez de colocarem a na sua cabeça, eles pegam a e oferecem pras pessoas. Porque eles não podem matar as pessoas, podem só querer que elas se... Elas Com que todo têm que esse fazer caos, isso, a né? economia mundial entra em colapso e ficam devendo muito espaguete para outros planetas. E como agora não tem quase mais ninguém naquele lugar, o Mori dá a ideia de sintetizar o último espaguete da última pessoa. Então eles vão na casa de um homem com dores terríveis. Mas eu não vou alimentar seu sistema de lucros doentio. Nossa, Integridade velho, essa quer parte do dizer clipe- viver do com a clipe, tua- né? Essa frase fala muito sobre a ética, porque em certa medida, ser ético é abrir mão do que você quer fazer instintivamente. Você não pode comer toda a comida que você tem hoje na sua casa, porque precisa guardar para os outros dias. Então você priva a si mesmo, o que causa um desconforto. E é isso. Integridade significa viver com esse desconforto. Ser moral é doloroso, porque você deixa de pensar isso, só meu no moral? hoje e só no em Que si, isso? e passa a pensar no Nossa, Leonardo. Na moral. Nossa, um vídeo sério aqui, Caraca, cara. bota dor nisso. Nossa, caramba, um vídeo Muita sério moral, que você velho. não consegue ficar sem parecer que tá no Isso, cio, é irmão. duas grandes morais. e também no coletivo. Ser íntegro é abrir mão de sua liberdade em nome da liberdade do outro. Isso sim é ética. E essa frase resume muito bem esse conceito de ética. Legal Principalmente a ética social, né? Mesmo assim, o Rick convence esse homem a se matar, falando que o sacrifício dele vai acabar com esse consumo desenfreado. O que acontece é que ele o coloca em uma máquina que mostra toda a sua vida pra Nossa, essa geral parte é muito enquanto triste. Mano, comete- essa parte é cinema. É Mano, é os melhores 3 minutos de Rick and Morty absoluto, assim, É os melhores 3 minutos da vida do Léo, provavelmente, né? Essa Coisas parte é que- cinema. Sim. E é aí que entra uma cena que é absolutamente cinema Aí, ó. puro, uma das mais É legais mesmo. de Rick and Morty, e uma Eu das acho a cenas mais legal. mais Pensativa, emocionantes também, que é Você fica muito basicamente uma pensativa. música de fundo mega bonita, com a vida do cara passando na TV pra todo mundo. Essa cena mostra os altos e baixos que o personagem teve na vida dele, com direito a romance, Todas as dificuldades. superação, empreendedorismo, traição, dinheiro, sexo, tudo que um bom filme tem que ter pra ser um bom filme. Todas as nuances humanas possíveis estão ali. Aquele edit que o Rick faz em tempo real acaba, então ele vai e friamente pega um e abre o cara em meio a TV pessoal aberta, desiste. pegando um espaguete e servindo pro Mori, que vomita em seguida. E assim, E aí ele fala a frase mais icônica de todas, que eu e o Léo, a gente, toda vez que a gente tá conversando sobre alguma coisa mais séria, a gente mete essa frase no meio, que é o quê, Pô, Léo? Não é sobre o quê? Não é sobre a morte, é sobre a complexidade da vida. E essa frase é tão foda. Simplesmente cinema, porque é tão impactante esse episódio, cara, que você não consegue levar ele pras outras áreas da sua vida. Você não consegue esquecer mais, sabe? E pensar sobre isso. É foda mesmo. É muito, muito E essa bom. frase mudou muito a percepção que eu tenho das coisas. Juro, mano, eu não tô te De verdade, de verdade. Ela expande muito a tua mente. Não, sobre várias coisas, né? Não necessariamente sobre Rick and Morty, né? Não. De tanto que foi impactante pra gente.
todo mundo vê aquilo, todo mundo começa a vomitar. O Mori resume isso falando que o Rick tornou aquele ato de mau gosto. Então as pessoas ficaram impactadas não porque ele morreu e nem porque ele se matou, mas porque ele viveu. Você tá perguntando se foi uma história sobre certo e errado? Aí, ó, a agora. resposta é... Eu não tô nem aí. E no final, o Rick mete a frase: células consomem, a própria vida é errada, ou seja, a morte tá certa. Mas você não aceita isso, então você vive, mesmo quando significa comer. Nessa frase, o Rick acredita que o consumo seja errado, e a vida é um ciclo de consumo que resulta em morte. A morte é a única coisa eticamente correta, porque ela não mata ninguém, ela cessa esse ciclo de consumo desenfreado em busca de energia para continuar vivendo. Os que estão vivos não acreditam na ética da morte, e por isso continuam vivendo, mesmo que para continuar vivendo eles tenham que matar, ou seja, fazer o que acreditam ser errado. O nosso cérebro é uma máquina de criar justificativas. Criamos cenários onde estamos certos, mesmo lutando constantemente pelo que é errado. Mas é claro que essa é só a visão do Rick. E no final, o Rick apresenta uma outra comida pra família, e a Summer pergunta se aquilo é mesmo o bife, e o Rick pergunta se ela realmente quer saber. E todo mundo, obviamente, nega depois de toda essa odisseia. E dessa vez, eles todos preferem a ignorância ao conhecimento. Porque, afinal de contas, em uma vida absurda e em um universo sem sentido, a ignorância de vez em quando se veste de virtude pra aliviar a nossa consciência. A ignorância é uma bênção, às vezes, não. A consciência humana. Sim. Foda. Esse episódio é foda. Cara, o meu mano aqui, Hamlet, também está de parabéns, cara. Que análise boa, viu? Que análise boa mesmo. Ó, eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do clipe e olha que foda. Vamos ver aqui, ó. Se liga. Presta atenção, ó. Coisa que a gente não repara quando a gente viu, Isabela. Cadê? O Léo reparou porque ele reassistiu o vídeo, gente. Essa parte eu achei tão impactante que eu fui rever de novo, ó. Pra mostrar o flashback da vida dele, né, ó. Sim. Ó que legal, ó. Ele desde pequenininho, ele gosta de construir as coisas, ó. Sim, ele olha pros prédios, gosta de comer a geleia, ó. Aham. Ele desenhando os predinhos, sim. E ele é repreendido, ó. Isso aqui é muito cinema, ó. A menina já tava lá, você viu, né? Ela tava desde pequenininha ali na sala dele. E olha que legal isso, ó. A gente não viu isso quando a gente assistiu. Você é um vencedor. A menina faz ele olhar pro espelho e se sentir bem, coisa que ele não se sentia porque ele gostava dos prédios e ele era rechaçado por isso, sabe? Legal, e essa música é muito legal, mano. Chama Live Forever, do Oasis. Mas ela é muito, muito legal, mano. Muito legal. Ela fala sobre morte, sobre a pessoa, pô, eu não quero morrer, eu quero viver, sabe? Eu quero valorizar a vida. Tá? Vai se fuder, Rick and Morty, vai se fuder. Ó, o quarto dele cheio dos prédios, ó. Ele mostrando pra ela gostou. Essa vagabundinha vai trair ele. Eles se formam, e sabe por que ela chora aqui? Eles se formam, e ela chora porque ele vai pra faculdade longe dela, ó. Tadinha. Ó. Ele olhando no retrovisor. Aí ele põe a fotinha dela. Aí eles ficam de chamada de vídeo, né? Ele tentando a faculdade de arquitetura ali, ó. O pessoal tudo inteligentão e ele se sentindo meio merda. A Amber. A geleinha que ele gostava. E ele não vai bem, né, ó. Tá vendo? Verdade. E aí ele fica na bad vibes, ó. Tem namorada. Não, ele tava com namorada ainda, né? Só que a longe, distância. né? A distância. E aí ele trai ela, ó. Nossa, eu nem lembrava que ele traía ela. Na minha cabeça era ela que traía ele. Acho que ela trai ele também. Não trai. Ele conta ele pra ela. Trai, ó. É verdade. Eu achei que era ela que traía. Eu tinha esquecido. Cara, olha isso. O quão fodástico essa cena e a gente não repara, mano. O web não rola, não. Aqui é o momento que ele tá indo atrás dela e olha essa sutileza de detalhe. Ele dá aquela jogadinha de carro pra direita como se... verdade. Do tipo, cara, eu perdi a minha razão de viver e o episódio é sobre isso, ó. É verdade. Essa jogadinha do carro, ó. Ele pensa e não vai. Ela putaça. Com razão, né? Ele volta pra casa dos pais. Os pais falecem. Essa é uma cena muito legal, porque a galera comenta, né? Os pais ficam felizes dele voltar pra casa. Olha que fofo, mano. Ele vendo as coisinhas dele. As coisinhas que ele desenhava do início lá do episódio, ó, os brinquedinhos dele. A ponte. Que não deu certo, ó. Fred Blocks. Ele cria o Lego, né? Ele cria uma loja de brinquedos e ele passa a ser bem sucedido naquilo. Que
é de construção, querendo ou não, os brinquedinhos que ele faz, né? Aí ele fica feliz, ó. Isso é muito foda. Essa de parte é muito construção. foda. Que ele se encontra nas coisas que ele gostava quando ele era criança. Verdade. É a imaginação daquele. Ele não precisava de um trabalho formal. Ele passa a ser bem sucedido. E ele fica feliz com isso, né? Ele passa a ser bem sucedido quando ele não vai pro lado formal da coisa, mas ele explora o lado criativo dele como uma criança. Isso é muito foda. Mano, essa parte aqui O cara se tem deu bem. muita coisa, mano. Muita coisa. A Amber construiu uma família. Ele foi atrás dela. Foi, ó. Eles ficam juntos. Ela divorciou. E ele passou a ser super bem sucedido, ó. Tá vendo? Rico, casou. Ricão. Conseguiu divorciar, ó. Ficou com ele até o final. Ela comendo a geleinha igual ele, ó. A Amber foi dessa pra melhor. Ele comendo a geleinha também, ó. Ah, vai se fuder, chat. É muito triste esse episódio. Os prédios. Cara, é muito foda essa parte. É muito cinema isso aqui, velho. E a música E ele, torna ó, tudo melhor. ele indo em paz, ó. Ele tá em paz. Cara, quando eu fui rever isso aqui, eu fiquei até emocionado quando eu vi, mano. Sério, é mesmo. emocionante mesmo. Vai se fuder. Eu fiquei até emocionado quando eu vi, porque você nem espera isso aqui de Rick e Morty. Não, você não É um espera. socão no meio da boca do estômago isso aqui, cara. E é absurdo de bom, é absurdo. É muito bom, O chat velho. inteiro, vocês do YouTube não estão vendo, mas o nosso chat tá xingando a gente, tá falando que veio aqui pra se animar e a gente tá trazendo a bad vibes, né? O chat tá até desanimado agora, na verdade. O Léo pesou agora. Não, nossa. é absurdo de bom, mano. É muito bom mesmo. Mas é bom pra gente refletir sobre essas coisas, chat. Cara, é muito legal. E é tanta coisa que quando a gente assistiu pela primeira vez, tem a nossa reação lá no Isa Rosa, você vai ver que a gente não pega esses detalhes, porque é isso que a gente falou. Quando a gente faz live, a gente acaba dividindo a atenção nossa com o as chat. coisas que tá acontecendo aqui. É É. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E é difícil parar e prestar atenção só naquilo. Sim. Quando você assiste em off depois, foi quando eu peguei esses detalhes. Pra mim, aquele detalhe da ponte ali, aquela jogadinha de carro, cara, sabe, é umas Eu tô coisinhas reassistindo deliciosas. agora e eu tenho certeza que também, se eu for reassistir sozinho em off, essa é a minha segunda vez reassistindo esse clipe, né? A primeira em live, a segunda também em live. Mas o Léo, ele assistiu em off porque ele conferiu o vídeo. Ah, é foda. E, nossa, que vontade. Agora eu tô com vontade de reassistir o episódio bom. em off, o episódio inteiro. A música é Live Forever, do Oasis, mano. E ela fala sobre isso, sobre esse tema do, né... talvez eu só quero viver. Talvez eu não quero morrer. Eu quero viver, eu quero Nossa, respirar, muito quero, triste. né, quero aproveitar a vida. É muito foda. Essa música vem... E, ó, escolha! Cinema! Léo, o cara que ele se divorcia, que a Amber se divorcia, não é o cara que o Maury vai no velório? Cara, não sei. É o cara que o Morty vai no velório. O primeiro macarrão que ele vai lá, que ele come, que ele vai no velório. Caraca, olha ela, tá tudo ligado. É isso mesmo. Nossa, e ele vai de como... Ele mesmo se É, leva? Será que é por conta do divórcio? provavelmente. Dá a entender que sim, né? Que ele perde também a esposa e tal. Enfim, cara, foda. Aproveitando o gostinho amargo que a gente deixou na boca de vocês, tá? É porque eu não tomo banho faz uma semana. Deixa o membro do nosso canal e por apenas R$5 você vai ter vídeo exclusivo, vídeo sem propaganda, vídeo com antecedência, Não, né? sem propaganda não. Vídeo com antecedência E sem propaganda. exclusiva de vlog. Isso, vídeo com vídeo de vlog, né? Que a gente vai rodar. Vídeo de vlog sem propaganda. Isso, com antecedência, os vídeos pra vocês também, tá? Pra você poder ajudar a Isabela e também ter alguma coisa aí pra você poder assistir nas horas vagas, certo?